e sobre as promessas que estão diante de nós. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, e que nós continuemos a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, durante todo esse período de ministração da Tua palavra, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Amém. Queridos, nós ao longo desse mês estamos apresentando uma série de mensagens que nós intitulamos de Cânticos de Natal. Então, nos nossos cultos pela manhã, nós estamos apresentando essa série que é composta, na verdade, de 4 mensagens, que são os 4 cânticos que Lucas nos apresenta como cânticos ligados, relacionados ao nascimento de Jesus. Nós vimos na primeira semana o cântico de Maria, o Magnificat. Nós vimos na semana passada o cântico de Zacarias, o Benedictus. E hoje nós vamos ver o cântico dos anjos, que tem como título Gloria in Excelsis Deo. Na verdade, todos esses títulos são a primeira palavra ou a primeira expressão da tradução do versículo bíblico que se refere ao cântico para o latim. Então, tradicionalmente, se convencionou chamar esses cânticos com esses títulos em latim, se referindo aí às primeiras palavras. E hoje nós vamos lidar apenas com 2 versos, lá de Lucas capítulo 2, os versos 13 e 14. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, por favor, se quiser acompanhar também, nas telas vai ser projetado, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós lermos, apenas como uma base para a gente, no capítulo 2 de Lucas, ele vai relatar o nascimento de Jesus. Então Lucas vai nos apresentar isso. No capítulo 1 ele mostra a história de Isabel e de Maria, depois a história do nascimento de João Batista, a história de Zacarias, que na verdade é o pai de João Batista, e no capítulo 2 ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. E ele vai nos apresentar alguns personagens muito interessantes que fizeram parte aí desse momento do nascimento de Jesus. No versículo 8, a partir do verso 8, ele vai nos contar que haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite estavam tomando conta dos seus rebanhos. E é interessante ele ter mencionado pastores, porque eles eram figuras religiosamente rejeitadas em Israel, exatamente por conta da sua profissão, o que os tornava cerimonialmente impuros e impedia-os de muitas vezes participarem daquilo que eram os rituais e toda a vida religiosa de Israel. Mas como era a religiosidade de Israel bem contraditória, né? Grande parte desses pastores viviam cuidando dos rebanhos do templo, né? Então havia uma grande contradição. Eles eram religiosamente rejeitados, mas grande parte deles cuidava dos rebanhos, lembrando que no templo o sacrifício dos animais exigia que os animais tivessem certas características. Em tese, um animal perfeito, né? Então eles tinham um cuidado todo especial com esses animais. Pastores eram designados para o cuidado desses animais que seriam usados no templo. Mas é interessante que Lucas relata que no nascimento de Jesus aos pastores que vai ser dada a notícia do nascimento de Jesus. Mas quem dá a notícia para esses pastores é um anjo. E o anjo então anuncia a esses pastores que Jesus nasceu, diz: olha, vão a Belém para que vocês possam ver que lá nasceu Jesus. E aí nós vamos ler, depois disso que eu acabei de mencionar, os versículos 13 e 14. Diz assim, ó: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Bom, um anjo aparece e anuncia aos pastores o nascimento de Jesus. E quando esse anúncio é feito, nós entramos no verso 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com esse anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Bom, antes de mais nada, é difícil a gente conseguir imaginar essa cena,
né, do céu tomado de anjos aparecendo diante daqueles pastores, homens que estavam certamente assustados, porque espiritualidade não era o tema principal das suas vidas, né? Eles não lidavam com aquele tema o tempo todo, então certamente estavam assustados com essa manifestação diferente. Já o próprio anjo chegando, ele já precisou dizer: olha, não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande salvação. Então, já acalma esses homens. Mas imagine a cena desses pastores lá no campo, nós não sabemos quantos eram, mas alguns pastores, e um anjo já falando com eles, que já era uma cena completamente atípica, mas de repente o céu é tomado de anjos, cantando a Deus, louvando a Deus. É uma cena que deve ter sido uma das mais impressionantes da história, sem dúvida nenhuma. Da vida daqueles pastores, nenhuma dúvida de que foi a cena mais impactante e impressionante. E aqui há uma ideia para a gente lembrar, né? Como muitas vezes aquilo que Deus faz, nós não conseguimos perceber a real grandeza disso, a real dimensão dessas coisas. Para nós é até difícil a gente imaginar essa cena. Talvez um artista mais capaz nessa questão de imaginação e de criatividade possa nos dar uma ideia, mas para nós, fechar os olhos e imaginar essa cena não é tão fácil, né? E por isso nós podemos extrapolar isso e pensar o seguinte: quantas coisas grandiosas Deus está fazendo e nós não conseguimos perceber essa dimensão. O Natal é isso. Natal é essa grandiosidade do cumprimento da maior de todas as promessas que Deus fez ao homem, sendo cumprida num menino nascendo numa manjedoura em Belém. Mas aqui também há uma outra questão muito interessante, que é com relação ao quem são esses personagens. Quem primeiro louva e adora a Deus pelo cumprimento da sua promessa? São os anjos. Os anjos não vêm, e a ideia do anjo é basicamente a ideia de um mensageiro, né? Essa é a tradução mais correta. Então, qualquer ideia muito diferente disso para os anjos na realidade, muito mais fora das Escrituras do que base mesmo. Mas quando a gente pensa, no anjo veio e trouxe um anúncio, mas os outros que apareceram vieram exclusivamente louvando a Deus. Aquilo que estava acontecendo era algo tão especial que fez com que os anjos aparecessem num incontável número, louvando a Deus. Um detalhe, só um parêntese antes da gente continuar, esse verso 14, ele é muito mal interpretado, na verdade muito mal traduzido muitas vezes, e a gente vai ter, por exemplo, a Legião da Boa Vontade, né, que usa esse verso, e muitas pessoas que acabam abraçando esse verso da seguinte maneira, que seria paz na terra aos homens de boa vontade. Né? Seria a ideia de, então, que Deus seja glorificado nas alturas, que haja paz na terra aos homens de boa vontade. E essa tradução é extremamente incorreta, ela não reflete o que o original quer dizer. A ideia do original não é paz na terra aos homens de boa vontade. É paz na terra aos homens a quem Deus demonstra boa vontade. Não é ao homem que tem boa vontade, ele recebe essa paz que vem de Deus. Não, essa paz que o homem recebe, ela é produzida porque o próprio Deus tem boa vontade com esses homens. É importante a gente pensar isso porque muda completamente o sentido. Não nos faz viver com a boa vontade, mas nos faz viver conscientes de que é Deus quem tem boa vontade para conosco. Então muda muito a nossa relação com o Senhor. Bom, enfim, eu quero compartilhar de forma bem rápida. Nossa ideia hoje é um culto diferente. A gente ainda quer louvar mais o Senhor no final da nossa reunião. A gente teve um pouquinho mais de louvores hoje do que é o nosso normal, né? E vamos ter alguns no final, nesse momento especial aí que é a celebração do Natal. Mas vamos dar uma olhada nesse texto. Ó. O versículo 14 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. O que os anjos estão fazendo aqui no seu louvor? Eles estão declarando
o resultado do nascimento de Jesus. O louvor dos anjos é porque Jesus nasceu. E o que os anjos dizem diante da realidade de que Jesus nasceu? É esse o cântico. O cântico, eu já falei isso aqui nas outras duas mensagens, né? E não é nenhum tipo de crítica à música, mas hoje nós temos músicas com muito mais liberdade poética, eu ia falar profética, mas é liberdade profética, então nem se fala, mas liberdade poética do que teologia. Muitas das canções que nós temos hoje, elas são encharcadas de liberdade poética e pobres em teologia. Todas as canções dos cânticos da Natividade são encharcadas de teologia e pobres em licença poética. Isso é uma característica desses cânticos, né? E, de novo, não que a licença poética seja em si um problema, né? Mas o exagero dela, o uso discriminado dela pode produzir uma falsa teologia, uma compreensão enganosa. Mas aqui, nesses cânticos, o que nós temos? Cânticos que nos ensinam, eles exaltam a Deus, eles louvam a Deus. Talvez musicalmente esses dos anjos fossem, talvez não, certamente eram belíssimos, né? Com nenhuma das nossas limitações. Eles certamente, entoando esse cântico, deve ter sido, o som disso, a sonoridade disso deve ter sido algo espetacular, certamente o som mais belo que aqueles homens ouviram em toda a vida deles. Mas não era só isso. Os cânticos da Natividade não são só a música, não são só a melodia, não são só a harmonia, não são só a musicalidade, elas são o conteúdo desses cânticos deve falar muito ao nosso coração. E o dos anjos é extremamente reduzido. O de Maria tem vários versos, o de Zacarias tem vários versos, o de Simeão, que é o próximo, tem vários versos, mas esse dos anjos se resume num verso. E esse verso resume o que o nascimento de Jesus produziu. E eles começam dizendo: glória a Deus nas alturas. Esse é o primeiro efeito do nascimento de Jesus. Deus é glorificado. E aqui a ideia de alturas não é a ideia da altura no sentido de que só os anjos glorificam, só aqueles que estão nos céus glorificam. É a ideia de que nos lugares celestiais, é a ideia de que no reino espiritual Deus é exaltado, Deus é glorificado. O nascimento de Jesus, irmãos, mostrou a todos aqueles que entenderam esse evento, a grandeza, o poder, a fidelidade, o amor, todos os atributos de Deus são vistos em sua plenitude no nascimento de Jesus. Todos esses atributos, quando você quer entender qualquer um deles sobre Deus, você quer entender o amor de Deus, você quer entender a fidelidade de Deus, você quer entender a bondade de Deus, você quer entender a misericórdia de Deus, olhando para o nascimento de Jesus, você vai ver todos esses atributos em sua plenitude. Na verdade, nós deveríamos ver esses atributos em sua plenitude sempre, mas esse momento em especial nos aponta para todos eles juntos em sua plenitude. Deus é glorificado porque Ele cumpriu as suas promessas, porque Ele não abandonou o seu povo, porque Ele enviou o seu Filho unigênito. Todas essas coisas que nós damos como certo em nossa vida, e essa talvez seja uma dos grandes benefícios do Natal para a igreja, a gente poder lembrar de coisas que nós damos como certo, que nós não pensamos ao longo do ano, que nós não gastamos tempo refletindo sobre essas coisas, porque nós damos como certo. Nenhum de nós tem dúvida sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre a bondade de Deus, nenhum de nós tem dúvida sobre a vinda de Jesus, mas olhar para todas essas coisas nos faz lembrar quem é o Deus que nos resgatou. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, onde Deus tem sido transformado num ídolo. Deus tem sido deixado de ser Deus na mentalidade, no coração e na religiosidade das pessoas e se tornado um ídolo. E a principal diferença de um ídolo imagine que isso aqui seja um ídolo. Ele vai ter o seu lugar lá na minha casa, normalmente numa estante, talvez até tenha um destaque, né? Ou no meu coração, porque ídolos também estão no coração. Eles estão primeiro no coração e depois em objetos. E ele vai ter o quê?
ele vai ter sua função. Eu vou nele quando eu precisar, ele vai fazer o que eu quero, e na minha mentalidade ou na minha religiosidade, eu posso até oferecer alguma coisa a ele. Eu faço alguma coisa por ele, pelo nome dele, e aí ele então vai ser obrigado a me atender. E a expectativa é que ele me atenda. E assim que ele me atender, ele volta para o seu lugar de ídolo, na estante ou no meu coração. E Deus tem sido transformado nisso. Deus tem sido transformado naquele que está ali, ao lado, não abandona, mas que só é usado nos momentos em que eu preciso. Onde não há relação, onde não há relacionamento, onde não há desejo por conhecê-lo, não há desejo por experimentá-lo, não há desejo por ser como ele deseja que nós sejamos, mas há um desejo acima de todos os outros de que ele atenda ao desejo do meu próprio coração. Quando Deus deixa de ser Deus e é tornado num ídolo, meu coração se torna o meu próprio Deus. Meu Deus que governa sobre tudo é meu coração, não mais Deus. Ele é o ídolo, ele é aquela ferramenta para ser utilizado nos momentos de necessidade. E o Natal, irmãos, esse cântico dos anjos, ele lembra isso. Na realidade espiritual, no reino espiritual, nos mais altos céus, Deus é glorificado. Porque lá ninguém tem dúvida de que ele é soberano sobre todas as coisas. Lá ninguém tem dúvida de que ele é fiel, bondoso, misericordioso e que cuida do seu povo. Sempre cuidou e sempre cuidará. Essa é a lembrança, irmãos, é a lembrança e além de ser uma lembrança, é também um chamamento. Para que nós acompanhemos esses anjos nesse coral e o glorifiquemos por ele ser todas essas coisas que nós acabamos de dizer. Se nós pararmos para pensar de uma forma mais simplista, irmãos, a única razão de estarmos aqui nessa manhã é exatamente o fato de que Deus foi fiel em suas promessas. Senão nós não estaríamos aqui. Senão nós não poderíamos olhar para um Salvador. Senão nós estaríamos como a humanidade sempre esteve, perdida e escravizada pelos seus próprios pecados e crendo que as coisas estavam indo bem, mas sem nenhuma consciência real da necessidade de um Salvador. Deus é glorificado porque ele cumpriu a maior de todas as promessas, a que gerou grande expectativa por centenas e centenas de anos, até que se cumprisse em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas esse não é o único efeito do nascimento de Jesus, do Natal. E de novo, né? Já falei isso também em semanas anteriores. Quando nós falamos do Natal, isoladamente, nós estamos falando de um evento que precisa do todo para ter a sua plena significância. Então, é claro que quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós nos referimos, em última análise, à obra plena, completa, perfeita de Jesus, que vai incluir seu nascimento, vida, obra, crucificação, ressurreição, assunção. Então, todas essas coisas, ascensão, né? Todas essas coisas serão englobadas quando a gente fala do Natal. Não é apenas o nascimento. O nascimento é a lembrança ali, é o dia que a gente celebra esse nascimento. Mas ela faz parte de algo muito mais amplo e mais completo, que é a obra perfeita de Cristo. Mas o segundo efeito, e os anjos aqui apresentam dois efeitos. O segundo efeito é paz na terra aos homens. E a ideia de paz aqui, que os anjos estão cantando, é a mesma ideia de paz que Paulo vai apresentar em Romanos 5. Quando Paulo apresenta a paz lá, ele não está dizendo, olha, com Cristo nós temos uma paz no sentido de não existem guerras ao nosso redor, não existem guerras interiores, não existem guerras nas áreas da nossa vida. Não é isso que Paulo está dizendo. A paz que Paulo está se referindo ali, e a paz que os anjos se referem aqui, é uma paz com Deus. E o que é essa paz com Deus? É a restauração do relacionamento. Paulo vai apresentar a humanidade natural é a humanidade sem Cristo. Paulo vai apresentar essa humanidade da seguinte forma: todos estão mortos em seus delitos e pecados e são inimigos de Deus. Então, quando Paulo apresenta a humanidade, ele não apresenta a humanidade como um grupo de seres humanos que buscam a Deus, que amam a Deus, que desejam a Deus, a humanidade natural, sem Cristo.
Não, ele apresenta essa humanidade como pessoas caídas, e todos caíram por conta do pecado, caídas e que estão não apenas distantes de Deus, mas se comportam, vivem, existem como inimigos de Deus. E isso é algo que nós precisamos ter claro em nossa mente. A gente acaba maquiando isso. Essa é uma das feiuras da humanidade que nós maquiamos. E a gente põe ali aquela maquiagem bela, né? E a aparência é outra. Então parece só que a gente estava meio perdido, parece só que a gente estava meio longe, meio disperso, parece só que a gente não tinha ainda entendido, por isso que a gente não amava a Deus, e não é nada disso. Paulo diz que a razão da humanidade não amar a Deus é porque eles são escravos dos seus pecados, mortos em seus pecados e delitos, e por isso vivem rebeldes contra Deus, inimigos de Deus. E aqui os anjos estão cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. São os dois efeitos de Jesus. Deus é glorificado e os homens recebem paz. E a paz que esses homens recebem é a restauração do relacionamento. É efeito da salvação, é produto da salvação, produto da justificação. Quando alguém é regenerado, justificado, ele vai experimentar uma série de realidades novas em sua vida. Ele vai experimentar a santificação, ele vai experimentar a adoção. E a paz é uma das realidades que é envolvida por isso. Ele então agora não é mais inimigo de Deus. Ele agora não está mais, não há mais entre Deus e ele mesmo um abismo, uma realidade intransponível. Não. Cristo, então, se torna essa ponte entre o homem e Deus. E eu não gosto dessa expressão, mas se torna essa realidade que conduz o homem a Deus. E essa realidade, essa lembrança, deveria estar em nosso coração no Natal, irmãos. O Natal, eu acho interessante que algumas coisas são uma acusação contra os incrédulos. A reforma protestante é uma delas. É super interessante você ver no mês de dezembro arminianos postando sobre a reforma. É uma acusação contra eles. Mas o Natal é uma acusação contra os incrédulos. A cada momento em que um incrédulo celebra o Natal, ele está dizendo: Jesus nasceu para me salvar e eu o rejeito. É uma acusação contra ele. Porque se ele está celebrando o Natal, é claro que talvez ele nem acredite nesse nascimento, mas em termos gerais, a gente lembra. A gente fala sobre isso, todo mundo aponta para isso, alguns fazem presépio, né? Uma representação ali visual do momento do nascimento, né? Isso era tão, antigamente tinha tanto isso, não tinha uma casa que não tinha um presépio como esse. E a lembrança é: Jesus nasceu, mas eu o rejeito, porque eu não creio nele. Mas para nós cristãos, e preste atenção nisso, irmãos, cada elemento do Natal deveria te fazer lembrar: Deus me salvou. Cada elemento. Para você não é uma acusação. Para você não deveria ser um momento de dor nem de angústia. E às vezes é. Esses momentos são paradoxais, né? Nós estamos celebrando com nossa família e sentindo falta dos que não estão conosco. É paradoxal isso. É impressionante como a gente... E se você parar 30 segundos racionalmente, você vai dizer: não, eu deveria dar atenção a quem está comigo. Mas isso não é uma questão de razão. É uma questão que transcende isso. É um momento que em nosso coração é tão valioso que nós queríamos que todos que nós amamos estivessem conosco. Por isso há esse paradoxo entre a celebração e a dor, a celebração e a angústia. Mas em todos os momentos, irmãos, lembre-se de que, mesmo que de forma imperfeita, porque é imperfeito quando nós não temos quem nós amamos perto de nós, mas mesmo num momento como esse, de imperfeição, nós temos que celebrar a salvação, a paz, o relacionamento que recebemos com o nosso Senhor. Não permita que qualquer outra coisa
tire, roube de você essa lembrança, nós celebramos a paz que nós recebemos. Mas é interessante que, como detalhe disso, eu deixei aqui de fora propositalmente, ele diz, aos quais ele concede seu favor. Então, aqui é uma ideia muito clara de que essa paz que Cristo traz aos homens, não é uma paz que é distribuída indiscriminadamente a toda a humanidade. Ela é uma paz que é distribuída àqueles a quem Deus concede seu favor. Qual é o favor que Deus concede? O próprio Cristo. E como Ele concede esse favor? Na pessoa do Espírito Santo, regenerando, chamando, trazendo para junto dele aqueles por quem Cristo morreu. E essa é uma grande lembrança, irmãos. O Natal deveria ser para nós também um momento e eu falo isso de uma forma muito positiva, de humilhação. Porque normalmente humilhação para nós é sempre negativo, né? Por causa do nosso ego, do nosso pecado. Mas de uma forma muito positiva, deveria ser um momento de humilhação. Uma lembrança de eu estou celebrando o Natal, porque Cristo me salvou. Eu estou celebrando o Natal porque Deus decidiu me salvar. Porque Ele realizou essa obra. E se cada um de nós contássemos nossas histórias, a gente ia ver histórias das mais diversas. Alguns diriam assim, não, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, a minha experiência toda era na igreja, não sei nem como é que é viver fora da igreja. Claro que num momento eu tive ali uma experiência pessoal de salvação, criei com o meu coração, com todas as minhas forças, mas eu sempre estive na igreja. Outros dirão, olha, de repente eu estava na igreja. Eu nunca quis ir na igreja, nunca pensei em igreja. De repente, quando eu vi, estava lá. Alguém me chamou para um evento, ou eu vim com a esposa, ou eu vim com o marido, ou eu vim com o filho, e de repente estava aqui. Quando eu percebi, meu coração já estava cheio dessa fé em Jesus. Outros vão contar histórias mais elaboradas, né? Porque parece que essas duas histórias que eu acabei de contar não são grandiosas, né? Mas são, porque todas elas foram produzidas pelo Espírito Santo. Alguns vão dizer, não, eu morri 45 vezes, tomei 13 tiros, aquele negócio todo que a gente está acostumado a escutar, né? E cada vez está pior, né? Cada vez está mais difícil da gente acreditar nesses negócios, mas tudo bem. Aí já é uma outra história para uma outra mensagem, né? Mas algumas pessoas vão dizer, não, eu estava ali, de repente alguma coisa tocou no meu coração, eu entrei na igreja e o pastor estava falando, sabe, cada um vai ter uma história, e todas essas histórias são igualmente grandiosas, e todas essas histórias deveriam ser para nós a lembrança de que é Deus quem nos salvou. Se você nasceu na igreja e o Senhor te sustentou na igreja, foi o Senhor que te salvou, não foi a igreja. E tampouco sua família que te trouxe para a igreja desde o nascimento, foi Cristo. Ainda que seja uma das mais belas e privilegiadas experiências nascer na igreja, e eu vejo isso como alguém que não nasceu, mas é uma das mais belas experiências que a pessoa pode ter. Mas ainda assim, essa experiência foi a maneira que Deus conduziu você para a salvação. Outros, quando deram por si, estavam na igreja. Deus fez isso. Outros tiveram histórias espetaculares. Deus fez isso também. O importante, irmãos, é que a história não é importante. Importante é quem escreveu essa história, quem realizou essa história, quem dirigiu essa história, que é o Senhor. O Natal deveria ser para nós um dia de humildade, irmãos. De saber que nós não estamos celebrando nada que Deus não tenha nos dado. Que nós não estamos celebrando conquistas pessoais. Que nós não estamos celebrando um momento que nós merecemos celebrar. Ao contrário disso, nós estamos celebrando o ápice da misericórdia graciosa, da graça escandalosa de Deus que resolveu nos salvar. O Natal deveria nos lembrar isso, irmãos. Deveria ser um momento de humilhação, de quebrantamento, de permitir que o nosso coração se enchesse da mais profunda gratidão, porque Deus cumpriu sua promessa de nos salvar. Que nesse Natal, irmãos, nós possamos, junto com aqueles com quem nós estivermos, alguns em famílias maiores, outras em famílias menores, mas seja com quem for, que a gente possa lembrar que tudo aquilo que a gente vai estar experimentando é fruto da mais profunda
graça de Deus, da mais escandalosa bondade do nosso Deus. E que essa lembrança nos permita ter o coração cheio de gratidão e da certeza de que aquele que nos conduziu até aqui há de nos sustentar por todos os dias da nossa vida, até que Ele mesmo venha e complete a sua boa obra em nós. Amém? Eu quero orar com você e assim que eu orar, quero convidar os nossos irmãos do louvor para virem aqui, para a gente louvar mais uma vez juntos. Pai, muito obrigado por Tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Natal nos ensina sobre a simplicidade da Tua perfeita e completa obra sobre nós. Simplicidade no sentido de que o Senhor é aquele que a realiza plenamente e que não há em nós a necessidade de nada extraordinário, extravagante, grande. Não. É o Senhor quem faz, que fez e que continua fazendo todas as coisas sobre a nossa salvação. Que nós possamos nos lembrar nesse Natal dessa tão bela ação graciosa sobre nós. Que nós possamos nos lembrar da Tua fidelidade, que a Tua fidelidade nunca seja uma dúvida em nosso coração, ao contrário disso. Que mais um Natal possa fortalecer o nosso coração, fortalecer nossa fé e nos lembrar de que o Senhor é aquele que tem nos sustentado por todos os dias. Louvado seja, Deus, o Teu nome, Tua bondade, Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar, se você pode, ficar de